Daniel, capítulo de número 1, foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1. Vocês ouviram aí a palavra que o pastor Dilton liberou, né? Que se houver necessidade, o que tendes a fazer, faz-o depressa. Não quero influenciar, mas só lembrando que foi para Judas que Jesus disse isso. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final. Mas foi muito bom. Daniel, capítulo 1, verso 9 em diante. 8 em diante. Quem achou pode dar um amém? Amém. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe, complete aí para mim, por favor, pediu pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu graça e misericórdia a Daniel diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque ele veria os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens que são os vossos iguais. E assim eu colocaria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, em outras versões vai estar o despenseiro, significa que era alguém de uma patente inferior. Essa pessoa aqui não reportava direto ao rei, ela era aquela que se reportava ao chefe dos eunucos. Na minha versão diz guarda. Então diz assim: então disse Daniel ao guarda, vamos aqui deixar sucinto a palavra guarda, vamos para todo mundo entender que estamos falando de alguém que está abaixo do chefe dos eunucos. Quem entendeu, diga amém. Então complete para mim, por favor. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele disse assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja, diga comigo, veja. Diga, veja. E então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, proceda para com os teus servos. E ele concordou com isto e os experimentou por 10 dias. Quantos dias, igreja? 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam bem mais nutridos do que os jovens que comiam da porção do manjar do rei, de sorte que o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber e lhes dava legume. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, e a Daniel tornou-se mais entendido em todas as visões e em todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei havia dito que trouxessem o chefe dos eunucos, os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E você diga amém. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Bota a mão no seu coração. Suplique ao Senhor aí agora e diga: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Fala o meu coração, me ajuda a entender a tua palavra. Eu estou te ajudando, a oração é sua. Comece a interceder aí agora um pouco. Aproveite a oportunidade que você está tendo agora. E peça ao Senhor: Senhor, me dá uma direção, uma resposta pela tua palavra nessa noite. Porque na tua palavra não há dúvidas, na tua palavra não há receio, na tua palavra não há
falhas, na tua palavra eu caminho seguro, segura. Na tua palavra há certezas. Eu preciso tanto da tua palavra. Senhor, muitas vezes não é por preguiça que não me movo, não é por indisposição que não me movo. Muitas vezes não me movo porque não quero errar e fico esperando que direção o Senhor está me dando. Quantas pessoas estão aqui nessa condição agora, e é por isso que eu estou te ajudando em oração. Ore assim agora e comece a pedir: Senhor, fala comigo, porque eu estou cansado de correr por caminhos que o Senhor não está, de buscar respostas em lugares e em pessoas que não têm uma direção assertiva. Deus, nesta noite eu não quero um conselho, eu quero uma direção assertiva da tua palavra. Deus, nesta noite eu não quero sair daqui cocheando em dois pensamentos, eu quero ouvir a tua voz de dentro para fora. Ainda que o Senhor use a pastora Camila, eu quero ter certeza do que ela fala e quero que a confirmação venha do lado de dentro, porque eu sei que a tua voz fala comigo de dentro para fora. Confirma a tua palavra, acerta no meu coração, organiza os meus pensamentos, aquieta a minha alma que tem andado angustiada e perturbada diante de mim. Senhor, vai, comece a suplicar. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta direção agora. Nós te louvamos pela exposição da tua palavra que já está diante de nós, mas te rogamos nesta noite por todos aqueles que estão aqui, Senhor, no altar, Senhor, na nave, no templo, pelos obreiros que estão nas laterais, cuidando do templo, dos irmãos, mas também precisam ser acertados com a tua palavra. Eu oro agora por aqueles que estão pela internet, por aqueles que estão acompanhando em casa, de um celular, de um aparelho, da TV. Deus, a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus, às vezes pensamos que precisamos de tantas coisas para ficarmos bem. O ano virou, mas muitas coisas na nossa vida não mudou, muitas coisas na nossa vida não virou, e aquele afã, aquele frenesi de final de ano passou, e agora muitas vezes nos vemos no mesmo lugar, no mesmo estado, com as mesmas crises, com a mesma ansiedade, e não conseguimos mais nos enganar, iludidos por palavras emocionais. É por isto que nesta quinta-feira nos reunimos na tua casa e buscamos a tua palavra, porque o ano muda, os dias mudam, mas o Senhor não muda, e o Senhor é o único que tem poder para mudar aquilo que o homem não pode mudar, para mudar aquilo que nós não podemos mudar, e para nos ensinar a romper em áreas que estamos cansados de lutar, a romper em áreas que nos humilham, a romper. Só o Senhor. Estamos aqui porque muitas vezes chegamos a ter vontade de desistir até de nós, mas não conseguimos desistir de ti, porque é o teu Espírito que nos levanta e nos sustenta. Deus, tu sabes como eu vim hoje aqui e também sabe como eles vieram, por isso eu te peço, tão somente, como disse o centurião, basta uma palavra. Ramanda kanda lamando rebaxe minaragaço delebi digabai do rebidio sebinavaço reikamando remanda lagai jominai de remigio ripandacando que manda sebio minaia jomi reikabando que minucia dai jominamando re dai do que minia sobre rebia. É na tua presença nós te pedimos apenas uma palavra, e haverá consolo, haverá conforto, haverá direção para os dias que se seguirão. Porque para nós, Senhor, o importante não é o quanto avançamos, ou se estamos parados. O importante é saber que estamos aonde o Senhor quer que nós estejamos. Se a tua presença estiver conosco, temos paz até no vale.
Se a tua presença estiver conosco, esse processo de quimioterapia não será mais doloroso do que deve ser. Se a tua presença estiver conosco, esse processo de divórcio não vai rasgar e destruir mais do que já destruiu até aqui. Se a tua presença estiver conosco, suportamos o luto, a perda, as dificuldades, a perseguição. Por isto, nesta noite, apenas nos garanta a tua presença através da tua palavra, que será como resposta para todos aqueles que anseiam ouvir a tua voz. Fala conosco em nome de Jesus, porque o teu nome é poder. Em nome de Jesus. Se você não tem costume de encerrar suas orações em nome de Jesus, faça isso agora. Diga em nome de Jesus. Isso, adquira isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Daniel tem tantas passagens emblemáticas, né? Tantos momentos, com tantas experiências tão sobrenaturais, que para escolhermos uma e falarmos especificamente em uma, precisamos de verdade de um apontamento divino. E o apontamento dessa noite, Deus falou ao meu coração que no momento de maior dificuldade de toda a sua vida, ao invés de se justificar por tudo aquilo que ele poderia deixar de fazer, visto que ele já era um príncipe no que tange ao conhecimento, à consagração, a vida na sua comunidade de fé, né? E eu me refiro a Israel, me refiro a Jerusalém, me refiro a toda a sua disciplina doutrinária acerca de como amar, temer e servir ao Senhor, tendo toda uma vida de tantos créditos, né? Mesmo sendo ainda jovem, porém, não é apenas uma questão de contar os anos, mas de quão intenso e integral foi a entrega dele nos anos que ele tinha. E todo esse crédito conta ponto para Daniel, independente da sua idade. E aí, quando a gente olha tudo isso, toda a sua vida, a sua entrega, e percebe como ele serve ao Senhor, vê-se então, e não é difícil de compreender, que agora, entrando no cativeiro babilônico, você percebe então que ele está passando pelo momento mais difícil da sua vida. Foi levado como um cativo, né? Preso. É óbvio que isso foi feito de uma forma um pouco diferente por causa da forma como ele vivia em Israel, a nível do seu estudo, da sua entrega. É como se fosse hoje, falando a grosso modo, mas só para todo mundo entender, é como se hoje alguém aqui tivesse que ser levado preso e o tipo de prisão é diferente para quem tem só ensino fundamental, só ensino médio e para quem tem nível superior. Suponhamos, então, que Daniel entrou na categoria de quem tinha ensino superior e, por isso, teve uma forma de tratamento diferente. Não deixava de ser cativo, não deixava de viver a detenção da sua liberdade. Mas, às vezes, a gente imagina ele atrás de grades, e, na verdade, não era assim. Ele foi levado para o palácio do rei. E ali foi-lhe dado a ideia de que deveria comer o que a gente chama de ração e porção, mas na verdade era um banquete. O que o rei desejava é que esses que tinham mais intelecto, educação e maior potencial para se tornarem novos mentores e instrutores, sábios dentro da terra dos caldeus, tivessem um tratamento diferenciado para que assim também pudessem adquirir a cultura daquele lugar. Era assim que o rei agia e era assim que ele ia globalizando o seu império, porque para ser grande como Nabucodonosor era, para ser grande como, por exemplo, foi Faraó nos seus dias, a coisa mais importante não é ouro, dinheiro e nem riquezas, mas é a capacidade de implementar cultura na mentalidade dos povos, a fim de conseguir dominar aonde houver não só terra, mas pessoas. Então essa era, óbvio, uma artimanha muito inteligente de qualquer pessoa que pensa grande. Então esse era o caso.
E Daniel vai justamente estabelecer um método para proteger-se do que ele sabia que aconteceria, porque se os caldeus têm um método de globalização, de intensificação e de convencimento, utilizando coisas até muito maravilhosas no mundo, o Senhor também, de forma doutrinária, usando a mesma ferramenta, de que aspecto, Camila? Nem ouro, nem prata, nem gordura, nem dinheiro, nem carne, nem vinho, mas conhecimento. Vai blindar a mente dos seus príncipes, para que eles tenham também métodos doutrinários, não para segregar, mas para blindarem-se, para que nenhuma cultura tivesse o poder de mudar a mentalidade que Deus estava constituindo ao longo dos anos sobre aqueles que chamou pelo seu nome. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então Daniel agora vai dar continuidade simplesmente àquilo que ele já fazia. Só que agora ele vai ter que fazer isso de uma forma mais metodológica. Ele vai criar agora um método para se proteger, para blindar. Eu estou falando aqui de uma forma superficial. Então ele decide no seu coração que não vai se contaminar. Essa contaminação aqui não tem necessariamente a ver com o cativeiro, ela não tem necessariamente a ver com o fato de Daniel estar cercado de deuses e ídolos constituídos por mãos de homens que prostituíram Israel tantas vezes. Não, essa contaminação não fala propriamente daquilo que cerca Daniel do lado de fora, mas como se propõe o texto desse mês, aquilo que se refere ao lado de dentro, a proteger o seu coração. Por isso que a decisão não é intelectual, ela é intencional, essencial, vem de dentro, não precisava de uma razão que pudesse ser explicada. Ainda que houvesse, Daniel não faz questão disso, e aí o texto resume dizendo, decidiu no seu coração. Coração aqui, gente, não é o lugar que bombeia o sangue do corpo. Coração aqui é o nascedouro das intenções. Coração aqui é o nascedouro da minha essência. E ele diz, eu decidi não contaminar a minha essência. É isso que significa. Decidi, já que eu não posso decidir para onde o meu corpo vai do lado de fora, decidir aonde a minha alma fica do lado de dentro, já que eu não posso mais comandar aonde as minhas pernas caminharão do lado de fora, porque ele é cativo, ele é prisioneiro, vou decidir quem vai continuar assentando-se no governo das minhas emoções, no governo da minha adoração, no governo das minhas intenções. Então ele vai chegar baseado nisso e usando o termo que para nós ele escreveu, mas certamente não foi o termo que ele usou para falar com o homem. E ele diz, decidi não contaminar. E às vezes, se a gente olhar rapidamente, a gente tem a sensação de que o problema da contaminação é o fato de comer carne, como se judeu nunca comesse carne. Ou que o fato da contaminação se dá por beber vinho, como se judeu também não pudesse beber vinho. E a verdade é que, a despeito de qualquer crença pessoal, biblicamente falando, não há contrariedade específica, nem com a carne, nem com o vinho. Isso também fazia parte dos dias e da conduta de Daniel. O problema aqui era o preparo da comida. Ele sabe que tal animal, que porventura ele viesse a comer ao ser oferecido, não seria sacrificado como mandam os seus costumes. Não seria sacrificado com a mesma honra, entrega, santidade e vontade do seu Deus. Ele sabia que nenhum animal jamais seria degolado como o Senhor mandou a Moisés que fizesse. E tais vísceras ou qualquer coisa que fosse do mesmo animal criado por Deus, jamais seria entregue em adoração ao seu Deus. Porque ele sabe, nessa cozinha quem trabalha é caldeu. Nessa terra quem trabalha é caldeu. Então o problema não era o alimento em si, mas a forma como ele era preparado e consequentemente como ele seria oferecido. Quem está entendendo, diga amém. Então deixa eu ver se você está entendendo. Daniel, pode comer carne ou não pode? Pode ou não pode? Pode beber vinho ou não pode? Pode ou não pode? Só que não era aquilo que colocavam à mesa, mas era a forma como preparavam antes de apresentar a ele. É isto que faz ele tomar a decisão de não comer, e por isso ele usa para nós entendermos o termo contaminação. Eu não vou pecar, nem que seja para receber.
Eu não vou pecar, nem que seja para me alimentar. Eu não vou pecar, nem que eu esteja debaixo de imposição. Preste atenção, a decisão é dele, independente de que decisão irão tomar. Quando a gente está numa prisão, seja ela qual for, a sensação e a ideia de toda prisão é colocar você sobre a perspectiva de que você não tem escolha. Se você é comandado, você não tem comando. Se você é governado, você não tem governo. Se você está preso, você não é livre. A ideia é dizer, você não tem escolha. Suas decisões agora são minhas decisões. Sua vontade agora é a minha vontade. Essa é a ideia. Só que aquilo que Daniel está decidindo, veja, independe do que o chefe dos eunucos vai dizer, independente da ajuda que o guarda dos eunucos vai dar, ele disse, eu decidi. Então, se isso fosse levar ele à morte, ele já estava decidido. Se isso fosse levar ele para qualquer outro lugar, ele já estava decidido. Aí Daniel coloca para nós, nos dias de hoje, um exemplo super contemporâneo, ainda que o livro esteja no Antigo Testamento. Qual? A ideia de que todas as decisões que vão tomar do lado de fora vão depender da que eu já tomei do lado de dentro. Sabe o que Daniel está dizendo? O que vocês vão fazer com a decisão que vocês vão tomar, eu não sei. O que eu sei é que a prisão de vocês não muda a minha decisão. A algema de vocês não muda a minha decisão. O cárcere que vocês me colocaram não muda a minha decisão. Ele já estava decidido. Nós ficamos o tempo todo sobre a ideia de que se estamos deprimidos não temos escolha, se estamos desempregados não temos escolha, se estamos enfermos não temos escolhas. Há uma série de prisões que eu poderia aqui traçar uma analogia para que nós ficássemos na situação onde, uma vez que não podemos escolher, a situação escolhe o que vai fazer por nós. Então, se eu estou desempregado e não tenho nada, o que eu aceitar é lucro, e não tem problema se eu inclusive tirar o dízimo daquilo que eu recebi, mesmo que seja dinheiro de suborno. Aí você diz, Camila, é a situação. Aí Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não é a situação, é o teu coração. Se o teu coração for firme, todas as coisas ao teu redor vão cooperar para que o Senhor te ajude nesse processo de santificação. Olha o que Deus diz acerca da atitude do coração de Daniel. Ora! O que é isso? Não foi premeditado, foi de imediato. Baseado no comportamento de Daniel. Ora, vírgula, Deus deu a Daniel graça e favor diante do chefe dos eunucos. Por quê? Porque no seu coração ele já havia decidido não se contaminar. Deus está dizendo, não são as cadeias que são fortes, é seu coração que anda fraco. Não são as dívidas que são grandes, é o seu posicionamento aqui do lado de dentro que anda enfraquecido. Porque quando você tomar uma decisão do lado de dentro, Deus vai começar a cooperar com você do lado de fora. Oh, quem tem fé para receber, levanta a mão, e uma só é pouco. Deus te trouxe aqui nesta noite e Ele está dizendo, quando você tomar a decisão do lado de dentro, eu começo a mexer nos corações do lado de fora. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Quando a sua vontade, o seu desejo e o princípio da sua vida for agradar a Deus acima de todas as coisas, quem diz não para todo mundo vai dizer sim para você. Porta que fecha na cara de todo mundo vai abrir para você. Gente que não fala com ninguém vai querer falar com você. Recebe, porque isso tem a ver com o seu coração e não com o tamanho das grades das prisões. Deus dá a Daniel graça, dá a Daniel favor. Agora perceba, o momento é tenso e extremamente complicado. Porém, é quando o momento é tenso e extremamente complicado que as melhores ocasiões de provarmos a Deus fidelidade aparecem. Quanto mais tenso e quanto mais complicado, maior é a oportunidade. Verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus dá a Daniel graça e favor. Tudo cooperava para que ele dissesse que não tinha como fazer as coisas que ele estava decidindo fazer. Mas ele deu continuidade
aquilo que ele já fazia antes, não no método. O método pode ser até novo, porque a situação é nova, mas a intenção é a mesma. Qual? Não pecar contra Deus em circunstância alguma. Deus está dizendo, se você mantiver o princípio, eu vou sempre te dar métodos. Métodos para você não se arrebentar. Métodos para você não se quebrar no processo da sua santificação. Daniel legitima para nós um método de santificação que agrada a Deus. Quando ele busca uma estratégia, obviamente orquestrada pelo próprio Deus, para que não se contaminasse. Veja, ele não assenta no seu coração e decide não falar com nenhum caldeu. Ah, cambada de caldeu, não quero. Não. Ele negocia, não a sua santidade, o método. Aí ele fala, Deus dá tanta graça para ele, diante do chefe dos eunucos, que o chefe dos eunucos diz, o chefe fala, você sente na interpretação do texto um certo pesar. Como quem diz assim, eu queria te ajudar. Por quê? Deus encheu Daniel de tanta graça, que o homem que não tinha dívida e obrigatoriedade alguma com Daniel se sente mal em não poder favorecê-lo. Porque quando Deus te dá graça, quem te ajuda é abençoado, mas quem não te ajuda fica mal. Ele olha para ele, é só você perceber a interpretação do texto, e diz para ele, eu tenho medo. Isso significa, não é que eu não quero fazer, é que eu tenho medo, porque eu me reporto diretamente ao rei. E se porventura ele vê que os vossos rostos estão mais tristes, por quê? Qual é a ideia dele? Se você vai deixar vinho e vai deixar carne, proteína direto, é natural que vocês enfraqueçam e não fiquem com um semblante saudável, como vão ficar os outros que vão dar continuidade ao manjar a porção do rei. Gente, a porção do rei não é qualquer coisa não. O que o texto está dizendo é, dê para eles o que o rei come. E aí, o que vai acontecer nesse período? Porque eles estavam em período probatório de 2 anos, até se apresentar diante do rei. Quantos anos? Quantos anos? 2 anos. E aí ele não entendeu, e nem Daniel tinha tido a ideia de fazer a proposta dos 10 dias. Ele compreendeu também qual era a situação do chefe dos eunucos. E aí ele disse, eu tenho medo, porque depois eu apresento vocês lá, vocês estão diferentes dos demais, né? Caído, abatido, e aí a minha cabeça vai parar numa bandeja. E ele acabou não podendo favorecer Daniel por causa disso. Daniel não vai jogar por terra seu método de santificação. Ele vai continuar legitimizando seu método de santificação, que é qual? Obedecendo o princípio que a palavra de Deus orienta, quando ela diz assim, segui a paz com todos. Por que o texto diz paz com todos e santificação em segundo plano? Porque quem se santifica sem ter paz, a santificação não serve. Deus não recebe sacrifícios de santificação que não foram regados na paz. A orientação bíblica acerca de formas de legitimizar a santificação, esse é um dos textos indicados para a nossa compreensão de que nenhum método de santificação deve ser semeado em lugar da paz. Então, olha a orientação bíblica, seguir a paz com todos. Eu acho muito bacana, porque a Bíblia ela é extraordinária. E o texto diz, seguir a paz com todos, porque comunhão, de fato, não dá para ter com todo mundo, mas paz é critério obrigatório. É isso que o texto está dizendo. E depois disso, aí sim, santificação. E por que nós estamos dizendo isso? Para que não aconteça conosco o que aconteceu quando Deus levantou o profeta Isaías falando acerca do Messias, capítulo 65, dizendo que aqueles que se santificavam, mesmo tendo suas vidas corrompidas, achavam aqueles a qual o Messias iria vir, povo que não tinha nome, povo que não era conhecido, falando de nós, gente que não conhecia os métodos de santificação, gente como eu e você que jamais poderia entrar numa sinagoga, gente como a cananeia, grega, cirofenícia, gente como o paralítico, a mulher encurvada, gente de dentro, gente de fora, gente quebrada, gente deficiente, gente miserável, gente como Maria Madalena, gente prostituída, corrompida. Aí Isaías vai dizer, em outras palavras, com o uso da licença poética e profética, ele vai
vai dizer, ele vem e ele vai atender esse povo que não clamou por ele. Mas vocês que estão corrompidos, aonde? Do lado de fora? Não, do lado de fora tem ritual, do lado de fora tem culto. Só que Deus usava Isaías para dizer, manda eles pararem, porque se eles continuarem me cultuando, eu vou vomitar. Por que Deus falava isso? Porque do lado de fora eles conheciam os rituais. Mas o que eles diziam? Verso 5 de 65 de Isaías, que quando o dia do Messias viesse e ele olhasse para essas pessoas que o mundo nunca viu e que judeu nenhum conheceu, ao ver o Messias se inclinando para eles, eles diriam, apartai de nós, porque nós somos mais santos que vós. Aí o texto diz, escreve aí Isaías, porque isso será para mim como vinagre jogado nos meus olhos e como fumo de rolo queimado, do qual eu tenho que cheirar nas minhas narinas. Sabe o que ele está dizendo? Alguém aqui já teve vinagre nos olhos? Alguém aqui já viu aquele fumo de rolo sendo queimado? Alguém já sentiu o cheiro que é? A fumaça que aquilo faz? Ninguém aguenta ficar, ainda mais se jogar vinagre junto nos olhos de quem está cheirando o fumo de rolo. Sabe o que Deus está dizendo? Isso aqui é linguagem poética para Deus dizer assim, diga para esses judeus que para mim naqueles dias, eles que se acham tão santos, serão para mim insuportáveis. Insuportáveis. Então, a paz é um dos critérios que legitima todo e qualquer sacrifício de santificação. Então, Daniel tem esse cuidado. Daniel, ele tem esse zelo. Visto que não conseguiu com o chefe, ele foi direto no maioral, agora ele vai no mais baixo, naquele que é inferior. Ou seja, um se reporta direto ao rei, mas o outro se reporta ao chefe. Então este que chamamos de guarda está em posição inferior. Completa aí para mim, por favor. Este está em posição? Este está em posição? Deus está dizendo, existem alguns lugares altos, que dos quais você quer entrar, as portas que te abrirão não serão os maiorais. Está na hora de saber fazer contato com quem é inferior. Está na hora de aprender que eu também uso na estratégia os inferiores. Sabe por quê? O chefe, a gente até entende ele, teve medo porque se reporta direto ao rei. É muita responsabilidade. Mas o outro, que é o inferior, viu que já achou Daniel graça diante dos olhos do chefe. Então ele não fica mal, porque Daniel muda a estratégia. Ele diz assim, olha como é que ele já muda. Nos dá legumes, pede de novo, e água a beber no lugar do manjar. Faça isso conosco. Quem lembra? 10 dias. Mudou ou não mudou? Porque na primeira vez ele não diz de cara 10 dias. E por isso o homem fica imaginando 2 anos jejuando e depois dá errado, como é que fica? Aí nessa agora ele vai no menor. Os maiores livramentos que Israel já viveu, quanto nação, pode até ter tido a caneta assinada pelos reis, mas quem desembaraçou foram órfãos, porteiros. Que digo o tal do Mardoqueu, eu nunca vi. Quem não mora no palácio tem informação de quem nem quem era princesa sabia. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga, fala com o cobrador direito. Fala com o porteiro direito. Fala com o obreiro direito. Catuca alguém aí e diga, trata direito o irmão do estacionamento. Fala com educação com aquele que cuida do teu carro. Irmão, os maiores acessos que eu já tive, as coisas mais extraordinárias que eu já vivi, não veio de quem estava com a caneta sentado em cima, foi de gente que me abriu a porta embaixo, puxou cadeira em lugares que eu não imaginava. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, não despreze os menores. Eles têm um acesso que nenhum grandão pode te dar. Quem te faz entrar no fórum, no lugar que passou o expediente, não é quem assina o cartório, é quem cuida da portaria. Se você chegar 1 minuto fora do horário do vestibular, não é quem está lá em cima que te deixa fazer a prova de novo. É se quem estiver fechando o portão tiver compaixão de você e ver você correndo e ele começa a fechar devagarinho. Quando você não perde o horário no trabalho, não é teu chefe que manda jato te buscar, é o motorista que vê você do outro lado da rua gritando e vai fazendo. Sabe por que Daniel conseguiu sucesso? No método mais impressionante, do momento mais improvável.
Porque ele entendeu que todas as pessoas que estavam ali eram possibilidades. Você foca uma coisa, aquilo não deu certo, você diz, já era. E Deus está dizendo, tem gente pequenininha perto de você, que se você soubesse o acesso que ela pode te dar. Aí ele vai para o menor e diz, olha só, legumes e água. Legume no lugar de carne, água no lugar de vinho. 10 dias! O que isso significa? 10 dias, se der bom, dá para nós dois. E se der ruim para mim, não pega para você. Porque eles têm quantos anos para entrarem em período probatório? Quem lembra? Quantos anos? E Daniel está pedindo quantos dias? Olha o princípio de Daniel. Eu vou fazer algo que, se não der certo, só prejudica. Santidade que não tem responsabilidade não é santidade, é vaidade. Aleluia. Tu estava doido por uma carne, Deus falou, vou fazer um brócolis hoje, vou te dar. Você está com essa cara de quem está comendo brócolis. 10 dias. Ele diz, depois dos 10 dias, então se veja. Por que ele diz isso? Porque ele está falando com um caldeu. Com um caldeu, você não diz, vê o que você sente. Caldeu não é espiritual acerca das coisas de Deus. O caldeu aqui pra gente, já está mais do que comprovado, que fala sobre o mundo, o espírito que há no mundo, as pessoas que servem o mundo. Você não pode esperar quem está de fora a compreensão dos métodos que você aprendeu aqui dentro. Só que tem uma forma deles cooperarem com os métodos. Qual? Efeito de comparação. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Sabe por que tem muita gente lá fora que não acredita no que acontece aqui dentro? Porque eles veem até os métodos, mas não veem o resultado. Você tem que entender que santificação é processo, santidade é resultado. Toda pessoa que está em processo de santificação, em algum momento no processo, precisa comunicar algum resultado. E pelo que Daniel está colocando, para ver resultado, ele não vai pedir muito tempo. Por quê? Porque para quem não quer fazer, gente, nem todo o tempo do mundo basta. Mas para quem tem vontade, já começa com a metade antes de entrar. 10 dias para o homem não pega nada, mas 10 dias bem aproveitados para Daniel, muda a realidade dos seus 2 anos. Com 10 dias, Daniel determinou como seriam os seus 2 anos. Vou falar de novo. Com apenas 10 dias, Daniel deu na mão do caldeu que não é crente, do caldeu que não tem sensibilidade espiritual. E aqui não leva mal não, mas a gente tem que falar. A gente fica querendo que o mundo veja testemunho em nós, baseado em espiritualidade. Ah, isso não conta, aquilo não conta. Mundo não vê coração, mundo vê aparência, mundo vê rosto, mundo vê testemunho, mundo vê reputação. Aí vem com esse papo, tá me julgando pelo que tá vendo. Claro, isso é mundo, menino. Daniel não diz assim, depois faz o que você sentir. Daniel não diz assim, faz uma oração depois e vê o que meu Deus te fala. Não me irrita, não. Daniel diz assim, ó, ele está falando com caldeu. Caldeu não compreende método, espera resultado. Depois você vê o resultado, é o que ele diz. Ele não está dizendo acompanha um método, ele está dizendo espera. O que tu vai lá fazer toda quinta-feira? Ih, é difícil de te explicar. Quando o resultado vier eu te conto. Resultado. Para que está jejuando? Por que deixou de beber refrigerante? Por que não está tomando café da manhã? Vai explicar método para caldeu, ele não vai entender nada. Deixa ele ver o método e no final mostra para ele o resultado. Mostra quem foi liberto, mostra a porta que abriu, mostra a cura que chegou, mostra a sua mudança. Sacode alguém aí agora e diga, o método é para você, os resultados são para eles
estão esperando o resultado da igreja. Eles estão esperando o resultado na tua família. 10 dias. Se a gente colocar 10 dias num lado da balança e 2 anos, ou seja, 365 vezes 2, estou usando o nosso calendário para a gente entender. O que tem mais? Qual prato pesa mais? O que tem 2 anos ou o que tem 10 dias? O que pesa mais? O que tem 2 anos ou o que tem 10 dias? Só que Daniel vai meter peso no prato de 10 dias. O que isso significa? Eu vou fazer com a ajuda de Deus, ou Deus vai fazer com a minha ajuda. Tanto faz nesse contexto. Algo que demoraria anos vai aparecer em... Quem está ligado já entendeu. Porque isso não tem a ver com o período probatório que o psicólogo me deu, que a rádio está me dando. Isso tem a ver com o tamanho daquilo que eu estou colocando no tempo que eu tenho para fazer. Ele coloca o coração em 10 dias, a oração em dia, em 10 dias. Irmão, eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. A gente está toda arrebentada, e eu digo a gente porque não há aqui quem não tem uma área que já não tenha tomado um golpe, seja da vida, seja do mundo espiritual, seja de pessoas. E muitas vezes a gente fica arrebentado porque não se posiciona. É impressionante. A gente se posiciona, não dá 7 dias, o negócio já vira total. Estou mentindo? Estou mentindo? Parece que o tempo do Cronos tem um poder de organização que o Kairos não. O tempo do Kairos tem um poder de organização que parece que o Cronos tem que se virar para entrar no jeito. Tu fica 1 ano afastado, vacilão. Aí vem para a quinta hoje, entrega a vida para Cristo. 7 dias começa o propósito. No 5º já está tendo sonho, revelação. Dá uma raiva na gente que é crente velho. E, rapaz, como é que pode? Só que já está como? Com o coração. 10 dias já como? Subindo um monte igual doido. Magro, a gente diz que foi, ficou doente? Não, entrei num jejum. Não come mais nada. Tem até que de vez em quando fazer alguma coisa. Leva ele para tomar, para sair com os amigos, porque está tão contato tão fino que se levantar a mão para dar glória a Deus, Deus pega. Coração. Você diz assim, eu já tento tal coisa há anos. Deus está dizendo, eu não trabalho com anos, eu trabalho com dias. Me mostre na Bíblia. Aprendi isso com minha cunhada esses dias. Me mostre na Bíblia aonde Deus menciona o trabalhar dele em anos. Deus não vê anos como anos. Deus trabalha com dias. Ah, Camila, mas está escrito lá no ano que morreu. Isaías escreveu. Me mostre Deus trabalhando com anos. Deus trabalha com... Olha o que o salmista diz. Este é o que o Senhor fez. Ou você acha que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, por quê? Porque para Deus, o que levaria 1000 dias pode fazer 1 ano, e o que levaria 1 dia, se Ele quiser, faz em 1000. Para Deus não tem essa diferença. Daniel vai colocar 10 dias. Vai ter o favor de quem era inferior. Deus está dizendo, todas as vezes que você entender que a utilidade em quem está embaixo é você que eu vou botar em cima. Porque eu não vou deixar subir quem não vê utilidade em quem está embaixo. Alcança ele, favor. 10 dias. E eu queria ter um termo melhor para terminar, mas não tem. O texto diz que ao término dos 10 dias, eles eram melhores. Eu queria usar o politicamente correto nessa noite, gente, diante de Deus que eu queria. Tem umas coisas assim que eu fico na maior DR com Deus ali antes de pregar. E eu digo, eu não vou falar melhores não, porque o senhor sabe, lá no TikTok, não sei o que lá. O senhor conhece, lá no Instagram tem aquela página, o senhor sabe, eu não, me dá outra palavra. Eu tentei uma vez entrar no politicamente correto, mas aí Deus mandou uma profeta daquelas que bota dedo na cara. Nunca mais eu esqueço, num culto para mais de 8.000 pessoas, e ela dizia em alta voz, abafou o microfone. Quando abafa o microfone, quem está no microfone, abaixa o microfone. E ela dizia, te chamei eu. Que não era ela, eu sabia que era ele.
O que eu te der é para falar como eu te der. Porque quando te chamei, não disse arruma, disse abre a tua boca que eu encherei. Pare de arrumar o que eu boto na tua boca. Aí no outro dia veio um profeta e eu já entristecida, porque os outros dizem, ei, Camila chegou, só marreta. Isso entristece a gente. Entristece. Você diz, não, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. O Senhor não me chamou para surrar ninguém. Os outros acham que... Ai, irmão. Já saí de tantos lugares chorando pela severidade como Deus me usou. E aí nesse dia eu entrei em estado de Elias debaixo do pé de zimbro. Não sou melhor do que os meus pais. E aí veio outro profeta no mesmo dia e disse, eu te chamei como Jeremias, quando eu disse arranca, é para arrancar. E nunca mais eu esqueço uma palavra que ele falou, e eu estou dizendo isso, não precisava, isso ele não depende, eu estou falando isso para me justificar. E ele diz, te chamei com violência. Você diz, meu Deus, porque não é você. É difícil a beça. Você saber que vai subir em lugares dos quais você nunca mais vai voltar. Você vai deixar de ser amado por pessoas que você ama. É complicado para chuchu. E aí eu estava ali e disse, Deus, não, Senhor, o Senhor sabe essa palavra não. E ele diz, olhe para a Bíblia. E eu falei assim, já sei, vou pegar a Bíblia do pastor Jean. Estou vendo que é uma Almeida diferente da minha. Pode ter um escape. Não vi na King James, não vi na Thompson, não vi na Plenitude. Camila, você tem tudo isso? Tenho, as heresias, as coisas corretas, tenho tudo. Eu falei, deixa eu ver essa aqui. E vi, estava ali. Seus semblantes estavam melhores. Deus, não dá para dizer que estavam diferentes. Não! Não é sobre ser diferente. Diga ao meu povo que quem santifica fica melhor. Melhor! Pega na mão de alguém aí agora. Não pega na mão que não pode, perdão. Bota a mão no ombro coberto. Sobe aí, meu povo, me ajuda aqui a encerrar. Bota a mão no ombro de alguém aí agora, vai. Coloca a mão no ombro dessa pessoa. Sacode ela e diga, hoje eu não posso ser legal. Eu vim como profeta. Sacode ele. Ai, Camila, eu não gosto de sacudir. Então na próxima quinta-feira procura um culto menos pentecostal, porque essa aqui é vitória em Cristo, mas ainda é Assembleia de Deus. E hoje é Pentecoste. Pega aí no ombro de alguém e diga, hoje eu queria ser legal, mas Deus me disse, seja profeta. Não solta a mão do ombro dele não, bota a mão no ombro. Impõe o peso da mão, deixa ele sentir que do lado dele sentou alguém que tem responsabilidade com o que fala. Deixa ele sentir que nem só de pão viverá o homem, nem só de Bitcoin viverá de renda, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bota a mão no ombro dele e diga assim, não é diferente. Diga, não é diferente, é melhor. Diga assim, não é igual, é melhor. Deus não te chamou para ser legal. Não precisa aplaudir não, que o caldo engrossou. Eu quero você pensando. A gente diz assim, porque Deus sabe, eu não quero ser melhor do que ninguém. E Deus dizendo, e eu sei que tudo que eu queria é que você fosse melhor do que a maioria. Mas a cultura dos caldeus é tão forte ao nosso redor, que o que ela prega para nós é sociedade igualitária. Só que essa é uma das maiores conversas fiadas do mundo antigo. E eu vou te falar por quê. Sabe por que a justiça do homem, segundo o próprio Deus, é trapo de imundície? Porque na justiça do homem, alguém sempre tem que perder para o outro saber que ganhou e foi justificado. Por isso Deus diz, a justiça de vocês é um trapo. Porque alguém só se sente bem quando o outro ficou mal. A justiça de Deus, na verdade, não é essa justiça que a gente vive. É equidade.
Você sabe o significado de equidade? É sobre colocar todo mundo de acordo cada um com a sua necessidade, sem que ninguém se sinta menor ou maior do que ninguém. Aí você diz: Camila, mas isso não é igual? Equidade, para ser bem transmitida, não é sobre igualdade. É sobre atender a cada um conforme a sua. A minha é diferente da sua, sim ou não? A sua é diferente da quem está do seu lado, sim ou não? Porque cada um aqui tem uma. Se Deus descesse hoje aqui com justiça, faria igual a todos. Por isso que a justiça de Deus é manifestação do seu juízo, logo da sua ira. Mas as suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, não manifestam o seu juízo, manifestam a grandeza da sua bondade / equidade. Quem está me ouvindo ainda, diga amém. O mundo tem uma mensagem. O espírito que operou na Babilônia e tenta operar até hoje, porque Nabucodonosor morreu, mas esse espírito está vivo até hoje, porque espíritos não morrem. E sabe como ele convence os nossos jovens, nossos velhos, nossos anciãos, nossos adultos? Sabe como ele convence? Dizendo: nós não somos diferentes, e também não quero que vocês sejam. Nós só queremos que vocês entendam que todos nós somos. E a gente morre de medo. Porque aparentemente quem é contra a igualdade é contra a bondade. Mas não é. Bondade verdadeira é equidade. E equidade não é dar a todos de forma igual, mas é dar a cada um conforme a sua. E as nossas necessidades não são iguais. Eu estou explicando politicamente, mas agora eu vou falar profeticamente. O mundo prega a igualdade. Sabe como eles querem convencer a nós que estamos aqui dentro? Que a liberdade de expressão é para todos, por exemplo. Mas se isso fosse verdade, eu não precisaria ter que filtrar 10 vezes o que eu estou pregando hoje. Enquanto eles sobem no meio da praça, falam o que quiser. E se a gente disser está errado, eles dizem liberdade. Mas se cada um começar a fazer o que quiser, eles dizem liberdade. Mas se nós olharmos e dissermos anarquia, porque liberdade sem limite não é liberdade, é anarquia. Aí eles olham para nós e dizem ditadores. Eles dizem que é igualdade, desde que você fale igual a eles. Mas a verdade que está na hora do crente parar de querer esconder é que não só a nós, mas a todos, Deus nos deu poder mediante métodos infalíveis, eficazes, poderosos, inerrantes, maravilhosos. Tá aqui, ó. Quem conhece o método, levanta ele. Quem tem o método, levanta ele. O método tá aqui. Não é receita de bolo, é mudança de vida. Se você ouvir o que está aqui, atender o que está aqui, obedecer o que está aqui, eu, o Senhor, farei com que todas as bênçãos persigam vocês. Pode estar no cárcere que vai perseguir vocês, pode estar na empresa que vai perseguir vocês e vão te alcançar. Eu quero que você avalie agora a sua justiça social. Seja honesto, você está na casa de Deus, irmão. Quem aqui estudou em escola pública, levanta a mão. Estudei nas duas, particular e na pública. Levando em consideração que hoje que eu digo é há mais de 30 anos. Meu pai, por exemplo, estudou em escola pública. E na escola que meu pai estudou, aprendi a fazer até horta. Aprendi artes. Estudar em escola pública era incrível. Ter uma vaga lá era muito bom. Mas o tempo foi passando, algumas coisas foram ficando rasas. E a verdade é que por causa da distribuição de renda, de acordo com o estado ou o município, o ensino às vezes sofre. Quem é professor sabe do que eu estou falando. Quem é diretor sabe do que eu estou falando. Quem tem que administrar o ensino no seu estado sabe do que eu estou falando. Tem que fazer um malabarismo para tentar estabelecer equidade. Tem escolas melhores que as públicas, porém pagas, sim ou não?
Claro, porque se tem mais dinheiros, mais recurso, mais possibilidades. Quem está entendendo, diga amém. O que eu estou falando é fato, não é ideia não, tá? É fato. Se hoje você pudesse colocar o seu filho, visto que você tenha estudado ou não, mas você hoje pudesse colocar o seu filho na melhor escola da cidade aonde você mora ou trabalha, melhor, não importando o custo da mensalidade, sabendo que o moleque ia sair de lá falando inglês, espanhol, o garoto ia sair pronto para ser um diplomata, um embaixador do reino em qualquer língua, tribo, raça ou nação. Fala para mim, você ia economizar na área da educação? Fala a verdade. Seu filho estudaria lá, sim ou não? Sim ou não? Quando um pai que não pode ter tudo que tinha direito de ter, mas por motivos mil não teve, ver no filho a possibilidade de ter o que ele não teve, ele negocia ou ele entrega? Negocia ou entrega? Quantas vezes eu ouvia minha mãe dizendo: eu não estudei, mas vocês vão estudar. Quem aqui já ouviu de um pai e de uma mãe isso? Eu não consegui tal coisa, mas vocês vão ter. Eu vou fazer com que você tenha. Agora eu te pergunto, seria defeito seu filho ser igual a você? Sendo você digno? Sendo você de caráter? Quem está me ouvindo aqui, diga amém. Sendo você honesto? Sendo ele tudo em caráter baseado em quem você é? Então eu vou perguntar de novo, seria defeito se ele fosse igual a você? Diga bem forte que isso tem que sair no som de tudo que é lugar. Seria defeito? Não. Claro que não! Só somos o que somos por causa deles. Na maioria das vezes é isso. Só que não é sobre ser igual, é porque eles querem que você seja. Qual pai aqui, qual mãe aqui cria o seu filho para ser igual a ele? Qual pai aqui, qual mãe aqui usurpa do filho o direito de que ele seja, nem que seja 10%, nem que seja 1%, mas que ele seja? Porque quando isso acontece, o moleque pega o canudo no final do ano e levanta. O canudo está na mão do moleque, mas o pai embaixo é que está assim, ó, é meu filho. Porque ele se vê como o canudo pela mão do filho. É um exemplo que eu estou dando. É um exemplo. Deus está dizendo: os caldeus não vão te enganar, fazendo você se sentir pior. Eles vão te trazer para o clã deles, para que você se sinta igual. Só que hoje, sou como Esté aqui: se perecer, pereci. Peço ao povo que jejue por mim e eu também jejuarei. Só que Deus hoje está dizendo: você sabe que eu estou te dando métodos para que você seja. Então por que tem se comportado como os iguais? Hoje há uma convocação na nossa igreja. Hoje há uma convocação nas igrejas de Deus. O que eu estou falando? Eu estou falando do Espírito que fala às igrejas. Aonde houver um núcleo, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, nesta noite é igreja. E o que Deus está dizendo às suas igrejas hoje e aqui é: ei, eu te dei métodos que faz você ser melhor do que você tem sido. Aí você diz para mim: Camila, mas não é bom se comparar. Só que não é Daniel que compara, é o caldeu, e eu não posso mentir. Foi o caldeu que viu os que não usavam o método de Daniel diferente e viu eles melhores. Porque Deus está dizendo: o mundo nunca vai entender seus métodos, mas qualquer um sempre vai distinguir os resultados. Catuca 2 ou 3 aí e diga: está na hora de você dar resultado. Sacode ela ou ele e diz: você pode ser melhor. 2022 não vai ser igual, vai ser melhor. Tua família não vai ser igual, vai ser melhor. Teus ensinos não serão iguais, serão melhores. Você não vai pregar igual a mim, vai pregar melhor do que eu. Você não será como os iguais, você será como os príncipes que Deus vai levantar na Babilônia. 10 vezes eu estou profetizando. 10 vezes, 10 vezes, 10
10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais espiritual, 10 vezes mais ousado, 10 vezes com mais autoridade, 10 vezes. Quem acredita fica de pé num salto de glória. Quando a gente vê alguém que é melhor do que outro em alguma área, eu não sei se é baseado em Daniel, mas desde que eu sou criança eu ouço isso. Alguém diz assim: fulano, ou tal comida, né? Ah, fulano fez tal comida. Dá um exemplo aqui, lasanha. Quem é bom de fazer lasanha aí? Só acredito vendo, traz uma. Ó, fulano faz bem? Faz, mas e o outro? Não, é bom também, mas a gente sempre fala, né? 10 vezes. Porque 10 vezes é número de pleno, totalidade. Sabe o que o texto está querendo dizer? Não se mas o caldeu comparou. Comparou ou não comparou? Porque o Senhor está dizendo: não é sobre viver a vida sendo melhor que os outros. É sobre viver a vida sendo o melhor que você pode ser. Caldeu compara, judeu só vive. A proposta do mundo não é te tornar execrável, senão eles não convenceriam a tantos. Quem aqui entraria num grupo onde dizia: vem ser ruim como a gente, vem ser assassino como a gente, vem ser perturbado como a gente? Até quando alguém te convida para usar alguma coisa que segundo eles abre a mentalidade, eles não dizem vem usar o vício, eles dizem vem usar algo que abre a sua mente. Ninguém aqui convida para o que é ruim. Todo ser humano aqui quer senso de pertencimento. A gente quer estar junto, quer ser igual, sim ou não? Quando você tem um dom, um talento que te faz diferente, quando você vai ver um filme de super-herói e a criança ainda está desenvolvendo os poderes, ela diz: mas meu filho, um exemplo, você é especial. E a pessoa diz: eu não quero ser especial, eu quero ser normal. Deus está dizendo: meu filho, você nunca será normal. Os nossos métodos, os métodos que papai deixou para você, não é para você ser igual, é para você ser cada vez. Então por quê tu insistes em ser um igual quando Deus te deu condições de ser? Não se sinta mal por isso, não é arrogância, é sabedoria. Você acabou de admitir para mim que quer ver o seu filho melhor do que você, que daria para ele o que você não teve. Isso não faz você amá-lo menos, isso faz você amá-lo mais. Então por que Deus está dizendo aqui agora para cada um de nós, diante dos dons que eu tenho te dado, da graça que eu tenho te feito alcançar, por que você tem reclamado das coisas que se sucedem só por eu ter te dado o que eu te dei, ter feito o que eu fiz? Por que você reclama do dom de revelação? Por que tu reclama de ver coisas que não queria ver? Por que tu reclamas de não conseguir viver desviado? Porque, irmão, você está hoje aqui e você diz: eu sou desviado. Desviado não frequenta culto. Você é afastado tentando ser desviado e não consegue. Não consegue. Rapaz, desviado vai embora e não dá nem tchau. Que raio de desviado é você que uma hora dessa quinta-feira à noite está aqui e está dizendo: eita, que Deus está falando comigo hoje. Tu não é desviado coisa nenhuma. Tu é príncipe em terra de Caldeu. Tu não sabe dançar a dança deles. Tu não sabe dançar a música deles. Tu está tentando entrar na cultura deles, mas tu não tem o remeleixo deles. Tu não acredita nos deuses deles. A tua cultura é do céu. Nos caldeus eles dizem: vem a terra, vem a terra. E para nós que estamos aqui é: venha o teu reino, venha o céu, seja feita a tua vontade. Pare de se comportar como um igual.